Olá, meus amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao capítulo 13 desse mangá incrível. No episódio anterior, tivemos uma conversa bem intensa entre pai e filho, e galera, o clima esquentou. Foi nesse bate-papo que Moon percebeu algo bem estranho. Os acontecimentos desse mundo estão saindo do roteiro original. Coisas importantes estão sendo aceleradas, ou simplesmente não estão acontecendo. Tipo a morte da princesa, que nunca rolou. Ou a famosa tragédia no mercado, que desapareceu do enredo. E o mais estranho de tudo, Ariel, que deveria ser a grande heroína da história, sumiu dos holofotes. Agora ela só aparece comendo bolo de paxixi como se fosse figurante. Sério, o que tá acontecendo aqui? Mas chega de papo, galera. Vamos direto pro que interessa. É hora de mergulhar na história e descobrir o que o destino preparou para esse mundo tão misterioso. Já era bem tarde da noite, e como qualquer pessoa normal, todo mundo já tinha voltado pros seus quartos para descansar. Mas Moon... Bom, galera, Moon era diferente. Enquanto os outros estavam nos braços de Morfeu, ele nem pensava em dormir. O quarto estava em silêncio absoluto, sem nem um fiapinho de luz elétrica. Em vez disso, ele acendeu 2 velas e colocou uma em cada lado da mesa. Aquele clima meio sombrio e misterioso parecia ser perfeito para o que ele estava prestes a fazer. Sentado à sua escrivaninha, ele pegou um caderno em branco, uma pena e começou a escrever, mas com o coração cheio de pensamentos. Mesmo que meus pais e todo mundo tenham me mandado descansar, eu sinto que ainda não é hora de parar. Amigos, pensa num cara determinado. Acontece que a história que ele conhecia, aquele enredo original, já tinha descarrilhado completamente. Ou seja, tudo que vinha pela frente agora era terra desconhecida. Cada passo era uma incógnita. Com uma expressão séria e olhar fixo, ele segurou a pena e ficou um tempo pensando. Então escreveu com firmeza. O enredo do livro original já não serve mais como referência. A minha sobrevivência agora depende só de mim. Por isso, preciso refletir bem e definir alguns objetivos. O som da pena riscando o papel à luz da vela dava até um clima de filme de suspense. Então, amigos, os 4 objetivos surgiram no papel, um a um. Sobreviver. Evitar o final das 1000 mortes. Ficar mais forte. O livro negro não é confiável. Mas peraí, ainda não acabou. Nesse momento, Moon parou de escrever. Colocou a pena nos lábios, ergueu uma sobrancelha e fitou o caderno como se estivesse analisando cada palavra ali. De repente, ele teve um estalo. Aquela típica cena de anime quando a música muda e a gente sabe que o personagem teve uma ideia. Ele pegou a pena com mais firmeza e, tiaram, riscou o 4º objetivo com várias linhas, dizendo: Não, não. Mesmo que a voz do lunático não pareça com ninguém que eu conheço, ainda não posso descartar a possibilidade do final das 1000 mortes. Galera, pensa num cara paranoico. Mas até faz sentido. As previsões que o tal livro negro fez antes já tinham dado calafrios nele. Mesmo assim, ele admitiu em voz baixa, encarando as palavras riscadas. A profecia do livro negro precisa ser tratada com cautela. Até agora eu não sei nada sobre o que causou ou desencadeou aquele fim. Ele lembrou de Ariel, de Cicia e de todos os eventos recentes. Tanta coisa aconteceu que a cabeça dele virou um carnaval de confusão. E aí vem aquela cena clássica de desespero. Moon levantou as mãos e bagunçou os cabelos com força, fechando os olhos com raiva e soltando um grito frustrado. Eu tô completamente ferrado sem informações. A verdade é que, com apenas uns sonhos fragmentados e as mensagens enigmáticas do livro negro, ele não conseguia montar o quebra-cabeça. Isso estava deixando ele à beira da loucura. Cansado, Moon largou tudo e caiu na cama, exausto. O corpo dele se espalhou no colchão, braços abertos, encarando o teto como se esperasse uma resposta cair do céu. Com um suspiro, ele sussurrou segurando o caderno. Quer saber? Pensar demais não adianta. É melhor focar nos objetivos e fazer o que eu posso por agora. E foi então que Moon decidiu. Precisava colocar as coisas importantes no topo da lista, e isso significava apenas uma coisa, amigos, ficar mais forte. Me fortalecer é minha maior prioridade agora. Galera, o filho de um duque como ele até teria métodos tradicionais para crescer em poder. Mas convenhamos, nada disso seria suficiente para alcançar o grupo dos protagonistas, aquele pessoal chiatado que parece ter nascido com código de jogo ativado. O problema é que, o Moon original, esse sim era uma piada pronta. Passou um ano inteiro na famosa Academia de Magia Santa Maria e adivinhem, só aprendeu a fazer uma luzinha mágica. Corta pra cena na memória dele, o Moon original, de uniforme escolar, no cantinho da academia, mostrando para 2 seguidores sua grande conquista mágica. Ele estica 2 dedos da mão direita, concentra um pouco de mana, e puf! Uma bolinha de luz sai dos dedos. Os seguidores estavam com sorrisos exagerados, como se tivessem visto um Kamehameha ao vivo. Mão no rosto. Moon, assistindo tudo isso dentro da própria lembrança, cerra os dentes e solta um pensamento revoltado. Isso é ridículo.
O que esse idiota fazia nas aulas todo santo dia? E não é pra menos, até eu fiquei com vergonha alheia. De volta ao presente, Moon se senta na cama, levanta a mão e a observa por um tempo, em silêncio. Depois de respirar fundo e se acalmar, ele começa a lembrar de tudo o que sabe sobre suas habilidades. Pelo menos, minha condição física não é ruim. Como filho do Duque, ele está no que a academia chama de estágio final do nível 1. No sistema desse mundo, guerreiros, magos e sacerdotes possuem 5 estágios. Mas mesmo com tudo isso, ele sabe, não vai chegar nem perto do nível do grupo protagonista. Mesmo que eu consiga alcançar o nível 5, vai ser inútil. Isso porque Ariel e Cicia, 2 integrantes do grupo principal, são pessoas divinas. E se você achava que ser mago ou guerreiro era top, amigo, ser uma pessoa divina é tipo estar jogando com os códigos de trapaça ligados. Moon respira fundo, passa a mão na cabeça e solta aquele olhar de derrota. Comparado a esse grupo de monstros, ele se sente uma formiguinha. Eles são outro nível. Ele então relembra das descrições do romance original. Seiya, por exemplo, tinha recebido o poder da deusa do gelo logo ao nascer. Desde pequena, ela já controlava o frio e a neve como se fosse parte do próprio corpo. Não era magia conjurada, era instinto puro. Nada a ver com aquele tipo de magia que os clérigos aprendem depois de rezar, fazer oferendas ou barganhar. Enquanto isso, vemos Cicia fechar os olhos e abraçar a si mesma. Atrás dela, a silhueta majestosa da deusa do gelo a envolve num abraço sereno e poderoso. O poder do gelo, frio, divino e absolutamente imbatível. E aí, galera, a neve começa a se espalhar suavemente ao redor de Cicia. Seus cabelos voam com o vento gelado, criando uma imagem quase divina. Mas a gente nem teve tempo de se recuperar desse espetáculo, porque logo vem Ariel, a rainha do caos, ou melhor, a overlord do grupo. Moon se lembra bem de como ela era retratada na parte final do livro original, e, amigos, era outro nível. Segundo ele, essa garota recebeu bênçãos divinas de 2 dígitos. Todos os tipos de deuses têm alguma ligação com ela. É isso mesmo que você ouviu. Se Ariel não consegue derrotar o inimigo, ela simplesmente invoca os deuses como reforço. Sim, tipo uma versão feminina do Sun Wukong. Uma mistura de charme e destruição que deixa qualquer um sem palavras. Ariel, já mais velha, exalava uma presença madura. Carregava uma espada enorme nas costas e, com um sorriso confiante, levantava a mão direita. Atrás dela, várias divindades poderosíssimas apareciam prontas para seguir suas ordens. Mesmo estando num estágio baixo de poder, assim como Moon, Ariel já dominava habilidades que fariam qualquer outro tremer nas bases. Moon, um tanto desanimado, continua sua análise. Não vou nem falar da Ariel do futuro. Mesmo agora, ela já está no mesmo nível que eu em termos de força. Mas diferente de mim, ela tem magia, bênçãos divinas e itens raros. Com esse kit completo, ela poderia derrotar magos e guerreiros 2 níveis acima sem suar a camisa. E o pobre Moon? Alguém como eu, que mal começou, não tem chance contra ela. Suspirando, ele fecha o caderno. A situação é clara como cristal. Ele segura o caderno por um instante, olhando para o vazio, até que seus olhos se iluminam com uma decisão firme. Preciso alcançar um nível onde eu possa me proteger contra Ariel o mais rápido possível. Esse é meu objetivo agora. Com isso, ele coloca o caderno de lado, se apoia na cama com as 2 mãos e deixa escapar um sorriso misterioso. Apesar de tudo, ele também tem seus truques, viu? Falando nisso, os Sheats da Overlord são fortes, mas eu também tenho os meus. E foi aí, amigos, que ele se lembrou do que aconteceu após o incidente com o assassino. Algo despertou dentro dele. O livro negro. E ao dizer isso, Moon estala os dedos com confiança. E aí, galera, segura essa. Moon estalou os dedos, e como se tivesse ativado um truque de mestre, uma energia roxo-escura surgiu diante dele. Era o livro negro sendo invocado. Um portal sombrio se abriu, emanando uma aura sinistra. E de dentro dele, a energia tomou forma, até que o livro caiu diretamente do portal. Moon, todo confiante, recostou-se para trás com um sorrisinho no rosto e a mão direita ainda fazendo o gesto do estalo. Estava pronto para pegar o livro no ar como um herói estiloso. Mas, amigos, ele não contava com o golpe baixo. O livro negro voou direto, e acertou em cheio entre as pernas de Moon. Gritou ele, contorcendo-se de dor. A cena foi tão absurda que parece até piada. Moon rolava na cama de um lado para o outro, segurando o instrumento de herdeiro com as 2 mãos. E o culpado? O livro maldito, que agora pairava de boa no ar, como se estivesse zombando dele. Moon, furioso, agarrou o livro com raiva e esbravejou. Ai, isso dói demais. Se você quer me matar, diz logo. Mas por que justo ali? Eu ainda vou usar isso no futuro, tá? Claro, o livro não respondeu. Sem cerimônias, ele simplesmente se abriu e começou a virar as páginas sozinho, numa velocidade absurda.
Moon ficou intrigado, olhando tudo com uma expressão de que diabos está acontecendo aqui. A energia negra fazia com que palavras começassem a surgir nas páginas. E não eram palavras aleatórias, o que o livro mostrava era um registro completo dos últimos dias de Moon, como se fosse um diário mágico. Ali estavam detalhes de quando ele comprou remédios no mercado negro, pouco antes da cerimônia de maioridade, e até tudo o que aconteceu naquele fatídico dia. Moon arregalou os olhos, surpreso com o nível de precisão. O que é isso? Um registro completo de tudo o que vivi? Espera aí, tá muito detalhado. Isso tá parecendo um romance erótico. E eu sou o protagonista. Pois é, amigos, o livro parecia saber demais. Moon continuava lendo, ainda embasbacado, quando percebeu algo estranho. Uma frase na parte de baixo da página destoava das outras. Algo parecia errado. Ei, peraí. A frase dizia: mais tarde, Moon Campbell abriu a porta sem qualquer precaução e foi emboscado por um assassino infiltrado. De repente, a palavra assassino mudou de cor. De roxa, ela ficou vermelha como sangue. Moon sentiu um calafrio. Aquilo não era só um registro. Tinha mais coisa ali. Curioso, e talvez meio inconsciente do perigo, ele estendeu o dedo e tocou a palavra vermelha. Moon sussurrou, com um arrepio percorrendo sua espinha. Por que esse texto tá em vermelho? Será que significa alguma coisa? Mas antes que pudesse terminar a frase, o livro negro entrou em ação de novo. A palavra vermelha começou a liberar uma energia mágica intensa, brilhando como sangue vivo. A magia se espalhava feito um rio rubro ao redor de Moon, engolindo tudo. Ele arregalou os olhos. Olhou para cima e viu, lá estava o livro, pronto para engoli-lo novamente, como já tinha feito antes. Droga! De novo isso! Será que dá para avisar antes da próxima vez? Reclamou ele, desesperado. Moon cruzou os braços na frente do corpo, tentando resistir, como se um abraço virasse escudo. Mas não adiantou nada. A energia vermelha crescia e crescia, até que seu corpo foi completamente envolvido. Cenas depois, o silêncio. A magia desapareceu aos poucos, como névoa dissipando-se. Moon estava de pé, olhos ainda fechados, respirando fundo. Dessa vez, diferente da última, ele não estava preso numa tábua de madeira. Ele respirou fundo e abriu os olhos devagar. Onde é que eu tô agora? Ele levantou a cabeça, olhando em volta. O lugar era totalmente diferente do anterior. Um coliseu sombrio, tipo arena de gladiadores. O chão coberto de terra batida. Algumas tochas espalhadas nos pilares lançavam chamas trêmulas, iluminando fracamente o ambiente. Moon deu uma olhada ao redor e murmurou. A iluminação é fraca, mas consigo ver o bastante. Com certeza não é a masmorra de antes. Seria o espaço interno do livro negro. Foi aí que o clima ficou tenso. Galera, uma figura sombria apareceu atrás dele. Sem som, sem aviso, só presença. A silhueta segurava uma arma, e seus passos eram suaves demais para qualquer ouvido comum. Mas Moon sentiu. Os olhos se arregalaram, o coração disparou. Quem está aí? Antes que pudesse virar completamente, uma voz familiar ecoou. Shadow Step. Aquela voz, não tinha como esquecer. Era ela. A mulher envolta por uma aura de magia negra surgiu em disparada. Seus olhos fixos em Moon. Um movimento rápido, um brilho de aço, e SHHHK. O som do corte ecoou pela arena. A adaga deslizou pelo pescoço de Moon, como se cortasse papel. Era a mesma assassina de cabelo curto, aquela que havia sido morta por Cicia dias atrás. Ela não só estava viva, como agora parecia mais letal do que nunca. Moon, em choque, ficou paralisado. Por alguns segundos, ele nem sentiu dor. Mas então, sentiu algo estranho. Olhou para baixo devagar, e viu sangue. Muito sangue. Escorrendo do pescoço, jorrando como uma fonte macabra. Tentou mover o corpo, mas nada. Nada respondia. O medo cresceu. Ele levantou os olhos mais uma vez, mesmo com a visão ficando turva, e viu o rosto dela. A assassina de cabelo curto olhava de volta para ele, como se dissesse: achou que tinha escapado de mim. Mas, de repente, tudo escureceu. Moon desabou no chão da arena, inconsciente. Não conseguiu nem reagir. A dor, o susto, a surpresa, tudo sumiu no breu. E aí, ele despertou. De volta à cama. Ofegante. Suando como se tivesse corrido uma maratona, os olhos arregalados, respirando como se o ar fosse sumir. Droga! Se sentou aos poucos, ainda abalado com a cena anterior. O coração batia feito tambor desgovernado. Ele levou a mão ao pescoço, apavorado, mas nada. Nenhum corte. Nenhuma gota de sangue. Tudo intacto. Suspirou de alívio. Aquilo foi real? Eu morri. Foi tudo uma simulação.
Moon olhou para o lado, e lá estava o infame livro negro. Tranquilo, de boa, como se nada tivesse acontecido. Até que, do nada, começou a virar páginas loucamente por conta própria. Livro negro, murmurou ele, encarando o objeto, ainda meio abalado. As páginas se agitavam como se procurassem algo importante. Então, pararam. Bem ali, em uma página que não era igual às outras. Essa nova página tinha algo diferente. Além do nome de Moon, exibia uma lista de habilidades, com barras de progresso bem visíveis embaixo. Habilidades. Ele arregalou os olhos e se aproximou. Sim, era como uma tela de status de RPG, mostrando o quanto ele dominava certas técnicas. 2 barras principais se destacavam, e elas representavam o progresso dele nas 2 habilidades atuais. Enquanto analisava os dados e lembrava do que tinha acabado de viver, Moon começou a entender. A ficha caiu. A boca dele se curvou num leve sorriso. Passou a mão no queixo, pensativo, e soltou um comentário cheio de deboche. Entendi. Então essa é sua verdadeira habilidade, hein, livro negro? Deu uma risadinha e fez um carinho simbólico no livro como se pedisse desculpas. Falei mal de você à toa, né? Foi mal aí, bebê. Se virou e sorriu com confiança. Era aquele tipo de sorriso que diz, agora vai. Se eu conseguir aumentar minhas habilidades seguindo as dicas do livro, então vou crescer rápido. Rápido demais. Moon ficou animado. Os olhos brilhavam com esperança e uma pitada de ganância. Deixe eu tentar mais umas vezes. Se a minha teoria estiver certa. Pausou. E então murmurou, cheio de entusiasmo. Meu método de trapacear vai ser absolutamente brilhante. Bom, meus amigos, por hoje é só. Mas antes de me despedir, vou deixar aquele spoiler maroto do próximo capítulo no episódio que vem. Veremos o nosso querido Moon finalmente testando a sua nova habilidade. Passos das Sombras. E galera, ele vai estar num estilo absurdo. Olhos brilhando como fogo, uma sombra escura sibilando em volta dele, e aquele ar de eu tô pronto pra tudo. Vai ser sinistro. Então é isso, pessoal. Se cuidem, fiquem ligados e nos vemos no próximo resumo. Até lá!